Sem mistério. Quer que desligue o ar-condicionado? Não precisa. Não precisa não. Estamos de volta aqui na Rádio 106.3 FM, a dona do primeiro lugar. Você está ligado na hora do Bócia. E comprometido, estamos aqui com o deputado federal Marcos Polon. É uma honra para mim estar aqui com o deputado Polon. E caso você não o conheça, ele está em seu primeiro mandato e foi o mais votado da última eleição. Então, é com muita satisfação que nós estamos ao vivo aqui entrevistando o deputado federal Marcos Polon para falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua história e também sobre Bela Vista. Polon, muito obrigado de coração pelo seu tempo, pela sua atenção. E você inicialmente dá um oi para Bela Vista, contar um pouco da sua história. Bom, primeiro eu que agradeço, Gabriel, a oportunidade de estar falando com você e poder me dirigir a toda a população de Bela Vista, que sempre me acolhe com muito carinho, mesmo antes de eu entrar na vida pública. Tenho muitos bons amigos na cidade de Bela Vista, um lugar que eu acho extremamente aprazível, gosto muito de estar por lá. Inclusive estive lá em toda a pré-campanha, estive lá na campanha e depois de eleito já fui a Bela Vista por umas 3 ou 4 ocasiões, e é sempre muito bom estar por ali. E fico muito feliz em poder estar falando com vocês e batendo esse papo aqui hoje. Maravilha. Polon, queria inicialmente que você contasse um pouco sobre você, para o Bela Vista te conhecer mais. Você que foi a sua primeira campanha política, a primeira eleição que você disputou, e você já saiu como mais votado. Isso para mim assim, é um fenômeno, né? Você é um exemplo para quem faz política honestamente, de verdade, pela população, e sair, vamos dizer, sem cargo nenhum e ir para mais de 100 mil votos. Conta um pouquinho da sua história, de onde você nasceu, enfim, um pouco da sua criação e também como que foi essa experiência, né? Você está no primeiro ano de mandato, mas já construiu aí já está deixando um legado aí para os nossos políticos, né? Como que foi toda essa jornada? É interessante também, Gabriel, falar que nosso voto é o voto mais barato da história para o deputado federal, porque a gente teve muito pouco recurso do partido, muito pouco doação também, a gente não fez uma campanha milionária, concentramos nossos esforços mais na impressão de adesivo, não tinha recurso para contratar pessoal para bater bandeira e colar adesivo, né? Então o grosso nosso foi voluntariado que ajudou. Por que como que foi essa construção? Eu sou nascido em Dourados, Mato Grosso do Sul, estudei lá até o primeiro ano de Direito, morei lá até os 19 anos e acabei indo para Cuiabá por conta do meu trabalho e em 2002 eu regressei a Campo Grande, né, que eu me formei em Direito, comecei a advogar desde final de 2003, né, 2004, eu pego meu OAB, mas já trabalhava no escritório de advocacia, comecei a lecionar também, em 2004 eu já era professor na Universidade Federal e em vários outros lugares, e aí eu construí uma trajetória dentro da advocacia, principalmente no agronegócio, que me tornou bastante conhecido no segmento. No entanto, lá por meados de 2005, eu começo a atuar na pauta do direito à legítima defesa. Isso me deu uma projeção nacional, ao ponto de eu ter fundado o maior movimento em prol da legítima defesa que existe no mundo fora dos Estados Unidos. A gente só perde para os americanos. Hoje o meu trabalho ele é comentado na imprensa norte-americana, na América Latina toda. Durante a eleição do Milei, o pessoal comentou a existência do nosso trabalho através do ProArmas e, paralelo a isso, eu também desempenhei uma trajetória dentro dos quadros da OAB, fui conselheiro estadual, tenho uma atuação em movimento de rua desde 2007, ocasião também onde eu e minha esposa começamos a atuar fortemente dentro da igreja, trabalhando em acampamento, em vários movimentos. Então foi uma construção de muitos anos. Desde de 2007, eu recebia convites para ser candidato e nunca olhamos isso com bons olhos. No entanto, o Bolsonaro ele mostrou para todo mundo que se as pessoas boas não entrarem, só entram as ruins. Então, independente de você já ter sido político ou não, você que é honesto, você tem que ocupar esse espaço, você tem que se fazer presente, mesmo que isso imponha alguns sacrifícios à sua rotina, à sua privacidade, porque se nós não nos empenharmos em construir um país, nesse país não vai ser construído, não vão ser heróis que vão nos salvar. O que muda a realidade são pessoas comuns fazendo coisas comuns em prol de um objetivo comum. É isso que cria o extraordinário. De maneira que, durante o governo do presidente, eu fazia toda a articulação da pauta de acesso à arma de fogo e legítima defesa,
E numa dessas ocasiões, em 2022 mesmo, no começo do ano, ainda não cogitava ser candidato, olha que interessante. Tanto que você não via pré-campanha minha antes, ninguém escutou falar, eu não era candidato. No começo de 2022 eu fui expulso do Senado, eu estava numa reunião da CCJ, orientando alguns senadores sobre a legislação, e aí a senadora Elisiane Gama me expulsou, me chamando de traficante de arma, lobista da indústria das armas, miliciano, e aquele pacote de taxista, taxidermista, aquela bobajada toda. E para mim foi algo que não me afetou, porque eu estou acostumado a apanhar desse pessoal. Teve matéria do Fantástico dizendo que eu incitei a violência, teve matéria do Fantástico dizendo que os caçadores são induzidos por outra coisa, enfim, várias outras coisas, fazendo essas agressões, assim como na mídia nacional toda batendo, isso nunca me afetou. Então aquilo era mais um episódio de totalitarismo da esquerda. No entanto, quando eu cheguei em casa, isso tinha sido televisionado pela TV Senado, minha esposa estava bem transtornada, indignada com aquilo. E aí, a partir daquele momento, ela falou que se eu quisesse disputar um pleito, que ela não socorria, porque ela queria ver eu ser expulso novamente por aquela senhora depois de ter um mandato. Na ocasião, eu não levei muito a sério, mas sou muito próximo do Eduardo Bolsonaro, a gente começou a amadurecer isso aí. E lá por meados de final de abril, maio, final de maio, ele achou que a ideia era boa, me convenceu a aceitar o desafio, a me ajudar na construção desse desafio e se comprometeu em me dar apoio, que tanto que de todos os candidatos do Brasil, o único que ele ficou 3 dias no estado trabalhando a campanha foi aqui. Na pré-campanha ficou 3 dias aqui com a gente, a gente conseguiu em Dourados, Porto Campo Grande. E aí acabou que lá por final de junho, começo de julho, eu comecei minha pré-campanha de forma muito tímida, tive um amparo de algumas igrejas, tive um amparo de algum negócio, principalmente dos atiradores esportivos e dos caçadores, evidentemente. E conseguimos construir uma campanha muito, muito limpa, muito bonita. Eu tenho uma característica pessoal, que o pessoal da direita estranha, que eu não sou muito de bater, eu não gosto de xingar, eu sou bem comedido nas palavras, mas isso não afeta minhas convicções ideológicas. Quem me conhece sabe que eu sou conservador, de formação cristã, desde muito novo. E estudo muito ciência política, eu tenho mais de 10 anos de estudo de ciência política e filosofia política no meu currículo. O que me dá uma tranquilidade de poder chegar para qualquer jornalista, igual eu fiz para você aqui, e falar, pergunta o que você quiser, só não pergunta o que você não quer ouvir a resposta, porque eu vou te responder, porque eu não preciso parecer conservador e criar um personagem. Eu sou conservador. Eu sou casado, pai de 5 filhos, num casamento aberto à vida, somos pró-vida, somos pró-Deus e somos pró-armas, pró-legítima defesa. Então, foi muito fácil, não falo isso de maneira arrogante, falo isso com toda a sinceridade do mundo, fazer o discurso, porque durante a campanha eu não precisei construir uma persona, como a maioria faz. Eu simplesmente mostrei para as pessoas o que eu era e o que eu pretendia fazer. E a grande maioria das pessoas que me ouviu acreditou no trabalho, não só votou, como se empenhou muito em pedir voto, de modo que a gente conseguiu construir uma história que está apenas começando. Meu desafio agora é construir o Mato Grosso do Sul, um dos estados mais fortes da direita do Brasil. Porque a formação do sul-mato-grossense é cristã conservadora, a maioria da população é cristã conservadora, só que nós temos só 3 deputados à direita, 2 do PL e 1 do PP. Nós temos que ter no mínimo 4, no mínimo, e os outros 5 são de esquerda ou centro-esquerda. O Mato Grosso, por outro lado, entregou 4 deputados do PL. Então a gente tem que construir base para poder fazer isso aí, uma vez que o sul-mato-grossense é, em maioria, sim, conservador. Bom, só na sua resposta já dá para ver o porquê que você foi mais votado. Realmente admiro muito suas posições. Eu queria um pouco que você me falasse da experiência da campanha mesmo, né? Porque foi sua primeira oportunidade de assumir essa responsabilidade de representante do povo, né? E, poxa, você foi e fez história já. Então, você tem algum episódio? O que você pode falar para quem, às vezes, está pensando em disputar a eleição do ano que vem? Gabriel, a primeira coisa
é entender que aquilo não é para você, aquilo tem que ser por algo maior, senão você não vai ter força para tocar. Se você não vislumbrar que aquilo é para a construção de algo maior que você, para viabilizar um país melhor para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, se você não tiver consciência do pacto intergeracional, que é essa necessidade de deixar um mundo melhor para os nossos filhos, construir um mundo melhor para que eles vivam num país efetivamente livre, você não tem força para ir até o final, porque é muito extenuante. E a outra questão que eu adotei é ser sincero. Eu sofri de sincericídio a minha campanha inteira. O que eu mais ouvi do pessoal é: você não pode falar isso porque perde voto, você não pode falar aquilo porque perde voto. Chegava em algumas reuniões e o pessoal falava: aqui está muito dividido, então evita bater muito no Lula. Aí que eu batia, eu não pedia nem voto para mim, cara. Aí eu ia para cima e tal, porque eu fiz questão de que quem me ouvisse soubesse quem eu era. E uma das coisas que eu mais falava: procura meu nome no Google, procura minha história, vai saber quem que eu sou, o que eu fiz, para ver se eu te represento bem. Então eu acho que nós estamos na era da sinceridade. Aquele político enlatado, faz de conta, que sorri para todo mundo, que é o nem, tudo tá bom, qualquer bandeira que levanta tá bom. Eu acho que ele está com os dias contados. Eu acho que mais do que nunca o eleitorado tem se qualificado ao ponto de escolher aquele que responde aos seus anseios ideológicos. E como eu fiz uma campanha muito firme, deixando claro o que eu acreditava, o que eu pensava, como entendia como as coisas deveriam ser conduzidas como deputado federal, e por conta da história que eu tinha país afora, acho que isso foi importante. Outra coisa é que eu sou um pouco workaholic. Então posso te assegurar que de todos os deputados eleitos, eu sou o único que andou já 100% dos municípios do estado. E creio eu, segundo um jornalista confidenciou para mim, parece que eu sou o primeiro que anda 100% dos municípios no primeiro semestre do mandato. Eu peguei o recesso inteiro, enquanto o pessoal estava de férias, eu fiz 60 municípios em 15 dias. É uma missão bem complicada, bem exaustiva, mas a gente conseguiu fazer, tanto que eu passei lá por Bela Vista fazendo esse projeto, justamente para poder saber o que está acontecendo. Não bastasse, além de deputado federal, hoje eu trabalho também como dirigente partidário do TR, e nesta senda você busca informações para poder atender os anseios da direita. Dá um furo de reportagem para vocês que estão nos acompanhando aí, seja pela rádio, seja pelas redes sociais. Muitas pessoas têm recebido várias fake news a meu respeito, porque estão acostumados com a velha política, e acham que o PL vai ser do mesmo jeito, vai procurar o candidato vencedor, independente da ideologia da bandeira que ele levanta. E eu falei para o Gabriel, deixei bem claro, que o PL vai caminhar para a direita. O PL é um partido de direita que não vai se aliar direto ou indiretamente com nenhum partido de esquerda ou centro-esquerda, porque para nós é mais interessante e mais importante e mais coerente perdermos limpo do que ganharmos sujo. Então é assim que a gente vai conduzir o PL no estado todo. Todos os que estão no PL têm total condição de disputar qualquer cargo, desde que se viabilize. No entanto, nós buscaremos manter no PL só aqueles que têm reputação ilibada, não se envolveu em nenhum ilícito e são, evidentemente, de direita. De maneira que essa alteração dos polos de poder gera um atrito, gera um conflito, gera um ruído de acomodação, mas como é fulcrado em princípios sólidos e inegociáveis, no longo prazo a gente vai conseguir fazer todas as adequações necessárias. Sensacional. A penúltima pergunta, deputado Colombo. Você levanta e finca a bandeira da direita. Esse posicionamento no meu ponto de vista, extremamente importante e fidedigno da sua parte. Porém, a gente está vivendo um governo de esquerda hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco como está sendo essa batalha lá no Congresso Nacional, os principais desafios, e o que você acha que a gente ainda vai, porque o que está por vir ainda para o futuro do Brasil, em que até 2026 o atual governo vai permanecer, pelo menos em tese? Olha, primeiro que eu sequer considero um governo. Alguns colegas chamam de desgoverno. Eu acho que para ser desgoverno deveria, em algum momento, ter sido governo. Na minha concepção, isso não existiu, em momento algum.
Na minha concepção, nós estamos vendo um regime de exceção, uma espécie de ditadura tupiniquim, onde nós temos alguns sujeitos emblemáticos que configuram a presença desse ditador. E o senhor Luiz Inácio seria um destes, que fere direitos e garantias fundamentais, atropela o devido processo legal e, infelizmente, não tem sequer um plano que dê governabilidade. O que a gente observa é um projeto de vingança contra todos aqueles que botaram ele, na época de seus crimes, na cadeia, e mais ainda, vingança com a própria população, que referendou os atos da Lava Jato. É assustador como alguém pode ter sido, vamos dizer, eleito, e para você que nos escuta, eu fiz agora aqui o sinal de entre aspas na hora do eleito, porque como se elege um sujeito sem apoio popular? Ele não pode andar na rua, em canto nenhum do Brasil. Então é assustador, a forma como o processo foi conduzido é uma forma assustadora, decisões completamente absurdas, sem qualquer lastro jurídico. Eu falo isso com 20 anos de advocacia, a situação é assustadora. Eu vou dar um exemplo para você. Senhorinhas que estavam simplesmente na frente do quartel rezando, que nunca foram à esplanada, foram presas e confinadas em campos de concentração, condenadas a mais de uma década de prisão no regime fechado, sem nunca ter quebrado um copo, sem nunca ter derrubado um lenço no chão. E, atualmente, no Rio de Janeiro, terroristas que incendiam ônibus, que matam pessoas, não chegam a ficar 24 horas no cárcere. Então só existe devido processo legal e garantido para criminosos de verdade. Os cidadãos estão sendo subjugados e vivendo sob o jugo de uma ditadura, e isso precisa ser denunciado urgentemente. Então creio que até a gente conseguir viabilizar um impeachment, ou ainda viabilizar as próximas eleições, esse sujeito vai destruir o país, como fez com as suas declarações e projetos que afetam o teto de gastos. Hoje, o dinheiro argentino não vale nada, o dinheiro venezuelano não vale nada, porque eles adotaram as mesmas políticas que o senhor Luiz Inácio vem adotando. Isso quebra uma nação, isso quebra um país. É lógico que por conta do trabalho que o Paulo Guedes fez junto com o Bolsonaro, nós temos um lastro em dólar muito grande, de maneira que não vai quebrar hoje nem amanhã, mas até o final de 2026. Se esse regime não cair por terra, o Brasil corre sérios riscos. No entanto, nós temos que buscar o que nós podemos fazer para diminuir esse prejuízo e evitar esses problemas. E a resposta é muito óbvia para mim: ocupar espaços. A revolta física, a revolta pela violência tem se mostrado desde do último século que ela não tem tido mais guarida nas civilizações modernas. Fato é que os terroristas das Farc, que são narcoterroristas, que são membros do Foro de São Paulo, associados com o governo Lula e todo o crime organizado brasileiro, e tem que corrigir o regime Lula, né? E todo o crime organizado brasileiro, apesar de ter um exército em suas mãos, não conseguiu tomar o poder na Colômbia pela força. Então o que eles fizeram? Ocuparam o espaço. Criaram um partido e hoje um narco-guerrilheiro, um narcoterrorista, é presidente da Colômbia. Então nós temos que atentar para o fato de que passou da hora de ocuparmos todos os espaços. Nas associações, nos sindicatos, nos grêmios, nos discursos. Não podemos permitir que a esquerda discurse sozinha em determinadas pautas de forma mentirosa e ardilosa. A pauta do desenvolvimento sustentável e da preservação ambiental não pode ser privativa da esquerda. Nós temos que atuar nessa pauta, dando a ela a roupagem necessária para o desenvolvimento do país e o aprimoramento do livre mercado, e assim como em todas as outras pautas. De maneira que eu acredito, sinceramente, que dentro de poucos anos, se cada pessoa fizer a sua parte, cada pessoa se ocupar de ocupar os seus espaços de poder e alcançá-los, e não digo só dos eleitorais, mas todos os existentes, como conselhos de classe, direção de escola, associações e o que o valha,
dentro de um futuro próximo, nós extirparemos esse mal do Brasil, assim como a Polônia fez, ao ponto de ser considerado crime grave a defesa do comunismo ou do partido social-trabalhista da Alemanha, o famoso nazismo, que também é de esquerda. Então, a mesma ojeriza que o Brasil tem ao nazismo, é necessário que ele tenha também ao comunismo e aos partidos de esquerda. Tá, Paulo, muita gratidão realmente por esse momento. Aprendo bastante com você, principalmente quando você fala em ocupar o espaço, porque isso é uma coisa que eu falo bastante também. Acho que Deus vai levantar homens e mulheres de bem para ocupar esse espaço realmente, e ocupando o espaço, assumir a responsabilidade, provar o caráter todos os dias e fazer um trabalho digno. Né? Para finalizar, Bela Vista é uma cidade ainda subdesenvolvida, né? Alta taxa de pobreza, vulnerabilidade muito alta, pouco esgotamento sanitário, pouca infraestrutura, enfim. Para finalizar essa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor respondesse, talvez, como que um deputado federal pode auxiliar um município pequeno, mas que tem uma população abençoada, como a nossa cidade de Bela Vista. Olha, infelizmente, por conta de eu ser oposição e permanecer assim até o final do meu mandato, eu não tenho um acesso muito grande a emendas. Porque se o presidente Bolsonaro tivesse ganho a eleição, seria muito simples. Eu ia estar muito próximo do presidente e falar, não, nós vamos, através do governo federal, resolver isso aí, porque é importante para o presidente. No entanto, eu não tenho esse acesso, não vou ter, não posso fazer o compromisso através de emendas. Mas eu acredito que se tiver um gestor municipal comprometido com o desenvolvimento do município, de forma íntegra, de forma séria, de forma correta, há sim a possibilidade de se estruturar o município, seja através de recursos próprios, que eu sei que em Bela Vista são muito poucos para manter, ainda mais para mexer com a infraestrutura, ainda mais difícil, mas há ainda o governo estadual e outros meios de obtenção de recursos, como bancos internacionais. Mas mais do que isso, eu creio que quando Bela Vista enxergar no seu representante alguém competente, honesto e que possa fazer a diferença, eu acredito que os próprios cidadãos que ali residem, através da sociedade civil organizada, pode dar uma resposta na solução destes problemas. Não digo isso dirigindo qualquer crítica ao prefeito, não tenho conhecimento de como funciona o seu trabalho, isso quem vai dizer são cidadãos de Bela Vista, mas eu creio que o dia que tivermos um gestor com essas características em qualquer município do Estado, ou no governo do Estado, ou no governo federal, a própria população vai se levantar para fazer, junto com os gestores públicos, a reconstrução do seu município, do Estado e do nosso país. E é nessa senda de compreender que o líder político ele tem que ser muito mais do que um funcionário público que vai desempenhar o seu papel constitucional. Ele tem que ser uma liderança comunitária que vai levantar homens e mulheres de bem para que essa diferença seja feita sem depender de recursos públicos. Muito obrigado, Colombo. Deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, reiterar a alegria de estar falando com vocês. Bela Vista mora no meu coração e isso se deve ao fato de que o meu lugar preferido para passar meus feriados e os poucos momentos que eu tenho de escapar e esfriar a cabeça lá na beira do Rio Apa, mais ou menos lá no posto, acho que é Maria Cue, que chama, né? Damaquê, é isso, que fica também ali onde desemboca o Azul. Isso, Cadiga, né? Exatamente, eu gosto muito de estar por ali, tem um amigo que tem fazenda ali, a gente pesca bastante ali, e acredito que o desenvolvimento sustentável é um dos caminhos que Bela Vista pode abraçar, dando segurança econômica, segurança no campo e principalmente investir nessa coexistência do desenvolvimento do agronegócio com a preservação ambiental e o turismo. Eu acho que o turismo de Bela Vista é subaproveitado. Bela Vista tem construções arquitetônicas fabulosas, todos os prédios militares ali, o forte é algo muito bonito de se ver, a igreja é algo muito bonito de se ver. No próprio Bela Vista, no Paraguai, tem uma igreja tradicional ali, do lado de uma fonte,
que é excepcional, recomendo a visita, e sem contar o turismo de pesca. Pescar no Apa é bom demais, eu recomendo. E sempre que puder eu estou aí, eu sempre estive aí nas laçadas, nas carreiras, nas exposições, e não só isso, sempre quando eu tinha um tempinho livre eu estava aí com os meus amigos para a gente jogar uma linha no rio e poder esfriar a cabeça. Infelizmente, por conta das atribuições que eu assumi, hoje está cada vez mais difícil arrumar esse tempo, mas Bela Vista é um lugar que tem muita promessa de crescimento e desenvolvimento. Está num lugar estratégico. Nós não podemos viver na promessa. Está na hora do Mato Grosso do Sul, de Bela Vista e outras regiões serem os municípios e o estado da realização, não só da promessa. E eu vejo essa resposta na direita. Eu acredito que se tivermos prefeitos, governadores, deputados, senadores, efetivamente de direita no Mato Grosso do Sul, nós vamos conseguir fazer um estado forte e pujante, onde os administradores são técnicos e podem dar, com respeito ao erário, a resposta que a população precisa. Pessoal, esse foi o deputado federal Marcos Colom. Muito obrigado, Colom, pelo seu tempo, pela sua atenção. E a gente aqui da Hora do Bóssia, na 106.3 FM, está sempre acompanhando o seu trabalho, desejando sucesso, êxito, que Deus continue abençoando a sua vida e que você possa fazer a diferença na vida do belavistense, do sul-mato-grossense, do brasileiro como um todo. Muito obrigado de coração. E você aí, meu ouvinte, fica na sintonia que já já a gente volta. Obrigado, cara. Pô, sem palavras, cara. Que legal que ficou isso aqui. Você quer que manda para você esse arquivo? Manda pro Filipinho. Ou eu posso te mandar como vai sair, porque provavelmente vai ter uma trilhazinha. Legal. Sabe? E a gente faz os recortes. Melhor, né? Até o do YouTube, você manda, a gente faz os recortes e reposta.